Bom dia, galerinha. Show, muitos jogos nesse final de semana, Brasileirão Série A, Série B, os jogos pela Europa. Erivan Monteiro vai trazer tudo aqui para você nesta belíssima manhã de segunda-feira, porque aqui é completo e você não perde nada. Tivemos muita coisa acontecendo aí nesse mundão do futebol. O Martin Anselmi, depois de várias pisas, não caiu. Ganhou do Red Bull Bragantino fora de casa, até que enfim voltou a respirar o Botafogo, voltou a dar alegria ao seu torcedor. O treinador é demitido. Como é que pode? Jonathan Calleri perdeu para o líder Palmeiras de Parque Antártica, dentro do Morumbi, sem grama sintética, sem erros de arbitragem para ninguém chorar, porque não ganharam. E o Jonathan Calleri ainda falou: o time do Palmeiras joga como sempre, faz um gol no começo do jogo e fica todo mundo do meu para trás. Faz um gol no começo e fica todo mundo do meu para trás. Palavras de Caleb. Beleza. Por que vocês levam gol no começo do jogo? E por que, se você já sabe como é que o Palmeiras joga, por que vocês não ganham 12 jogos? Ei, meu parceiro. Tem também o Cafu, que falou num podcast que o Neymar é maior do que o Messi e o Cristiano Ronaldo. Repetiu na ESPN. Pô, Cafu, você como jogador de futebol, sensacional. Nada para falar, uma carreira exemplar. Mas depois que parou de jogar, só fala merda, irmão. Deixa de estar falando merda, meu parceiro. O cara vem dizer que o Neymar é maior do que o Messi e o Cristiano Ronaldo. Nem na estatura ele é maior, irmão. Para, dá um tempo aí. Deixa de estar falando bosta. O cara só fala bosta, meu irmão. Você tá maluco, meu pai? Nem o próprio Neymar, que com certeza já deve ter visto a entrevista, acredita no que o Cafu falou, mano. É uma forçação de barra tremenda para esse cara ir para a Copa do Mundo. Eu tomara que chegue o dia dessa convocação e leve, porque senão eu acho que o pessoal vai morrer. Lá na Inglaterra, a final da FA Cup provou o que eu sempre falo aqui: cavalo paraguaio. Na hora de separar os homens dos meninos, o Arsenal não viu a cor da bola, nem pegou na bola, não apresentou riscos ao Manchester City, que venceu por 2-0 com 2 gols do O'Reilly, o nome do atleta. O primeiro gol, a bola na mão do goleiro, o goleiro solta. Quem faz a balaga? Como é que pode, pai? Ryan não jogou, eu também não fui procurar porque o Ryan não jogou, está machucado, se não sei o que, se o treinador... E o Arteta não consegue vencer o seu professor Pep Guardiola, Manchester City campeão da FA Cup lá na Inglaterra. Vai ganhar a Premier League? Tem uma bela vantagem na frente. Mas conhecendo o Arsenal, como provou ontem, que é um eterno cavalo paraguaio, temos que esperar até o final da Premier League para saber se ele não vai cagar na cueca como cagou ontem. Não apresentou risco algum à equipe do Manchester City. Eu vou acreditar que esse cavalo paraguaio vai ser campeão da Premier League, mesmo com 7 pontos na frente do Manchester City? Ninguém acredita, irmão. É um cavalo paraguaio, parceiro. Erivan Monteiro, completo, com todas as novidades do mundo do futebol para você, com tudo que acontece no mundo da bola. Segue a gente, se inscreve no canal e participe com seu like todos os dias para o canal continuar crescendo mais e mais. Beleza? Vamos começar de Série B. Fortaleza! Bem-vindo à Série B, caiu de 4, levou de 4 do Botafogo de São Paulo, pelo amor de Deus, eu falei para vocês que tô com medo da Série B, hein, pai? Tô com medo da Série B pra gente voltar a passeio, porque o time é ruim. Levar de 4 do Botafogo, pelo amor de Deus. Em casa, o Ceará não conseguiu levar melhor para cima do São Bernardo e ficou no 1-1. Saiu na frente, levou o empate e assim ficou. Ceará 1, São Bernardo 1, Cuiabá Sport foi 0-0, muitos jogos aí. Cara, eu falei para vocês, o time do Ceará, o time do Fortaleza precisa melhorar muito, porque senão, pai, vão só vão só ser figurantes na Série B, que os times é fraco. Pelo Brasileirão da Série A, segue o líder Palmeiras de Parque Antártico, hein, paizinho? Ô? Palmeiras 1, São Paulo 0 aos 5 minutos. O Palmeiras abriu o placar com um belíssimo gol do John Arias. E eu repito o que eu falei aqui no final de semana. O Abel Ferreira tá virando um treinador brasileiro. Fez 1-0 cedo. Só no primeiro tempo, mamão com açúcar, o Palmeiras poderia ter saído com 3-0. Mas coloca o John Arias para ajudar a lateral esquerda e prende o Alan para ajudar a lateral direito. Não ataca mais. Virou um treinador brasileiro, mano. 5 minutos de jogo tu abre o placar. E com todo respeito à instituição do São Paulo, um time muito fraco. Eu nunca imaginei de dizer isso aqui do Abel Ferreira, mas vou falar. Se no jogo do São Paulo contra o Palmeiras,
o treinador do Palmeiras tivesse a vontade de vencer que tem o Jorge Jesus, era 4-5 no São Paulo, com todo respeito ao São Paulo, frágil, fraco. E se o Abel Ferreira tivesse coragem de soltar o Arias e soltar o Alan, teria sido uma lapada grande no São Paulo. Sem erro de arbitragem, sem grama sintética. E aí, Calério? O pessoal fala bosta, pai. Segue o líder Palmeiras, pai. Flamengo e Corinthians ficaram no 1-1, com reclamação de arbitragem pra cá, reclamação pra lá. E ai, meu Deus do céu, sempre vai ter aqui no Brasil. E o Vasco, não para, hein, pai, não para. Chegou ao quarto jogo sem derrota, 3 vitórias e 1 empate. Fez 10 pontos em 12, bateu o Grêmio por 2-1. O Internacional de Porto Alegre bateu a Chapecoense por 2-0. Cruzeiro e Santos 0-0. O Atlético Paranaense venceu o Clássico Atletiba 2-0 no Curitiba. Vitória em Mirassol, 1-0 para o Vitória, deu um mó de sola no jogo do Vitória. Ei, meu irmão, pra que essas brigas, meu parceiro? Botafogo de virada bateu o Red Bull Bragantino por 2-1 e o Martin Anselmo perdeu o emprego. Como é que pode o cara perder o emprego depois de uma vitória, sendo que ele vinha de várias derrotas? Não dá para entender, mas o Botafogo já está de olho no mercado e Crespo é um dos nomes que podem surgir aí na equipe do Botafogo, hein, pai? Ei, e o Bahia, papai, que foi visitar o pior time da Série A, o Remo, e levou uma sapecada 4-1 para o Remo. Remo 4, Bahia 1. E o Fluminense bateu o frágil, fraco Atlético Mineiro por 1-0. Palmeiras 19, São Paulo e Fluminense 16 e o Flamengo 14. Porém, o Flamengo tem um jogo a menos, hein, pai? Que pode chegar aí a 17 quando ele chegar para esse jogo aí, beleza? Lá na Europa, como eu falei, a final da FA Cup, Manchester City 2, Arsenal 0. Esse Arsenal é uma vergonha, Jesus do céu. Ô time fraco. Campeonato Espanhol, o líder Barcelona bateu o Raio Vallecano por 1-0. Real Madrid de virada bateu o Atlético de Madrid por 3-2, numa belíssima atuação do Vinícius Júnior. Eu não sei porque que a torcida manga do Vinícius Júnior. O cara tá jogando fino da bola e é um cara que me surpreendeu. Chegou lá, era um cagão, não jogava nada, tinha medo. Hoje em dia é um nome forte dentro do futebol europeu e mundial. O brasileiro Vinícius Júnior, parabéns para ele, hein, pai? Na Itália, o Como bateu o Pisa por 5-0 e se consolidou na quarta posição, 3 pontos a mais que a equipe da Juventus, que é o quinto. Milan 3-2 no Torino, Cagliari perdeu para o Napoli por 1-0 e a Fiorentina empatou com a Internazionale de Milão. Internazionale, Milan, Napoli e Como são os 4 primeiros colocados do italiano, os que garantem vaga para a próxima Champions League. Esse Como, hein, pai? Perigoso esse time. Lá na Alemanha, o mais do mesmo, Bayern de Munique 4, União de Berlim 0, Leipzig 5-0 no Heidenheim, no Hoffenheim, Dortmund 3-2 no Hamburgo e o Augsburgo perdeu em casa para o Stuttgart 5-4. Dortmund segundo, Stuttgart terceiro e o Leipzig, o quarto colocado, são os times que vão aí para a próxima Champions League. Porque campeão, Bayern de Munique. Lens 5-1 para cima do Angers. Nice em casa levou uma lapada do PSG por 4-0 e o Olympique de Marseille perdeu para o Mônaco por 2-1. Mesmo assim, nós temos PSG 60, Lens 59, Olympique de Marseille lá atrás, mas mesmo assim é o terceiro colocado, são os que garantem vaga para a próxima Champions League, meus amigos. O Erivan Monteiro, sempre com tudo do mundo do futebol para vocês. Segue o canal e não esquece de deixar aquele seu like gostoso, maroto, para fortalecer o canal.